Existe uma nova tendência na internet que é fazer conteúdo profundo, conteúdo denso, aquele conteúdo muito bem explicado, porque isso vai converter mais e você vai ganhar mais dinheiro uma vez que você faz esse tipo de conteúdo. E eu quero te explicar nesse vídeo como produzir um conteúdo profundo, porque eu acredito que o conteúdo profundo é uma das coisas mais importantes para os próximos anos que uma pessoa poderia fazer, e como fazer participar dessa nova tendência, como muitos criadores que a gente já vê online já estão fazendo isso. Vamos lá então, o que é o conteúdo profundo? É um conteúdo de alta qualidade de informações. Lembra que eu sempre conto para vocês que todos os criadores de conteúdo eles têm que ter duas dessas três coisas, que é personalidade, qualidade audiovisual e conteúdo de valor. A gente vê hoje uma tendência muito forte no conteúdo de valor, aquele conteúdo que não tem uma edição dinâmica, que não tem uma qualidade audiovisual sempre muito impecável, mas que o vídeo ele é tão profundo, ele é tão denso em informações que você fala assim, pô, valeu a pena. Eu prefiro abrir mão de um conteúdo com aquela edição toda Daniel Penin, toda frufru, chata pra caceta, pra ver um conteúdo mais denso. Eu vou te ensinar aonde buscar essas informações, como criar um conteúdo denso, da onde pegar referências para você poder passar uma informação que não é uma informação que você está copiando de outro criador de conteúdo. O que eu mais vejo no YouTube hoje são criadores que veem um conteúdo fora do Brasil ou até mesmo já no Brasil e eles falam a mesma coisa que esse youtuber já falou e fica aquela coisa genérica, sem graça, sem sal e não cumpre um propósito de conteúdo que é ou entreter ou ensinar. A gente está falando aqui do conteúdo profundo, o nosso propósito é ensinar, esperando futuramente a gente vender alguma coisa para a pessoa, seja um acompanhamento, uma mentoria individual ou algum infoproduto, algum curso que a gente venda prometendo alguma transformação para a pessoa. Caso você queira conhecer ou minha mentoria ou meu curso, os links estão na descrição, já eu falo mais sobre elas. O que é um conteúdo profundo, então? É um conteúdo que por muitas vezes não é descartável. É um conteúdo que não é que você está rolando no feed e você está queimando o seu cérebro vendo. É um conteúdo que você para ler com muita intencionalidade. A gente está migrando agora do que a gente chama da economia da atenção para a economia da intenção. Atenção, cara, existe um limite de quanto a gente pode botar de atenção em alguma coisa. Agora, qual é a qualidade dessa atenção? A qualidade da atenção quando a gente consome um TikTok da vida é quase nula. Você tá ali meio que fritando o cérebro sem perceber o que você tá assistindo. Você não lembra do vídeo que você assistiu. Agora, quando você tem uma intenção, uma intencionalidade de assistir aquele conteúdo com o propósito único e exclusivo de aprender algo, uma habilidade fundamental, com informações relevantes que você não viu em outro lugar ou tão bem explicadas, você tem uma intenção maior em assistir aquele conteúdo. E quando você tá nesse nível de consciência tão alto, você consegue, por muitas vezes, aprender mais e você tem uma tendência maior a consumir algo daquela pessoa. O que eu disse consumir é literalmente você criar um infoproduto, uma mentoria, porque você já ganhou tanto valor no conteúdo grátis que você sente ou de certa forma um agradecimento comprando alguma coisa dessa pessoa ou simplesmente precisando de um acompanhamento mais personalizado. É um ótimo jeito para vender para audiência. E eu nunca falei aqui para vocês fazerem conteúdo profundo, que é aquele conteúdo tipo, eu vou falar mais ou menos o que eu quero falar e vou deixar informações, esconder informações para só vender o meu curso. Muito pelo contrário, todas as informações que eu falo aqui, eu falo também em cursos, em mentorias. A diferença é a personalização, que eu faço isso para as pessoas, e a organização, porque aqui você tem os vídeos todos jogados, né, no YouTube, não tem uma ordem cronológica, uma trilha de aprendizado que no curso você encontra. Então, eu nunca falo para vocês esconderem informações da sua audiência para vender elas de maneira paga. A informação hoje é grátis. Todo mundo encontra em qualquer lugar. Então, o conteúdo profundo, por muitas vezes, é o conteúdo denso, muito bem explicado e com muita clareza. Muitas vezes a gente associa também o conteúdo profundo com aquele conteúdo que tem um mapa mental, que tem um modelo de pensamento, um framework para você entender melhor. Primeira vez, eu até dando os créditos aqui, que eu ouvi falar do termo conteúdo profundo foi o Jonas Castro. Não sei se ele inventou, se ele pegou de algum conteúdo da gringa, mas eu achei genial. Porque ele mesmo faz e propaga um conteúdo profundo. Eu acho muito bacana isso, porque é um conteúdo denso de ser consumido, conteúdo por muitas vezes mais longo, então tem 20, 30, 40 minutos aquele conteúdo. Ele não se preocupa em reduzir
o tempo de conteúdo para o algoritmo entregar mais, de maneira alguma. Ele toma o tempo necessário para explicar as coisas, se precisar repeti-las, ele está ali com o propósito exclusivo de entregar um bom conteúdo, independente de quanto tempo vai durar. E a mesma coisa acontece quando a gente foca muito na qualidade do roteiro, da estruturação, da criação do mapa mental, é que é um conteúdo com menos frequência. Não dá pra gente ter uma ideia boa ou explicar uma coisa nova todo dia, a não ser que você seja um super expert num ponto que eu acho que poucas pessoas são. Então, por isso é uma coisa que você vai ter que pensar, ler, estudar mais, elaborar um jeito mais fácil de explicar aquilo para as pessoas. E normalmente você ganha através da qualidade a confiança dessa pessoa no conteúdo que você está entregando. O conteúdo profundo ele se caracteriza muito por essa questão de você ganhar essa certa autoridade, por estar explicando algo muito bem fundamentado, mas por ser um conteúdo mais denso, mais profundo mesmo, a gente encontra que é natural você ter menos alcance. E eu já entendi isso. O meu canal é um canal educativo. Eu não tô aqui para ficar dando entretenimento para as pessoas. Até que eu faço os reacts aqui 2 vezes por semana, que é um formato mais leve, é um infotenimento, né? Uma mistura de informação com entretenimento, que é algo mais difícil de se fazer, mas não é um conteúdo profundo. Eu gosto da ideia de misturar um conteúdo mais leve de ser consumido em outros momentos e um conteúdo como esse, que é um conteúdo profundo, que você depende de mais atenção para consumir esse tipo de conteúdo. Mas eu entendo que esses vídeos são vídeos mais nichados, mais específicos, que vão ter menos alcance, menos visualização, e você tem que estar de acordo com isso, caso você procure fazer um conteúdo profundo. Porque mesmo que seja um conteúdo mais nichado, com menos visualização, se você tem a intenção de vender e monetizar esse seu conhecimento e tornar a sua criação de conteúdo em algo saudável, você então vai abrir mão da visualização, mas aumentar a sua taxa de conversão. As pessoas, por mais que sejam menos assistindo, vão consumir e comprar mais de você. Bom momento para lembrar agora do Clube de Criadores que eu cheguei a mencionar, que é a minha comunidade paga, que você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp para conhecer outros criadores de conteúdo, porque é uma profissão muito solitária. Pelo menos você vai ter ali pessoas, você vai poder trocar experiência. Eu vou estar na comunidade, eu vou trocar, interagir com você, vou analisar o seu vídeo lá dentro. Vai ter encontros e mentorias comigo mensalmente, além das aulas que eu produzo semanalmente lá no Clube de Criadores. Te convido a entrar na descrição e se quiser uma mentoria mais individual personalizada, o link também está na descrição. Eu vou te ensinar agora a produzir um conteúdo profundo. Como realmente você vai fazer isso? Normalmente o conteúdo profundo ele tem a base dele na escrita. Então quem escreve bem, quem estrutura bem uma linha de raciocínio, normalmente escreveu antes. Então quanto mais páginas você escrever sobre um tópico, teoricamente mais você consegue falar e mais especialista você é. Como que você vai fazer isso? Eu não estou falando para você escrever todo dia 4 páginas sobre um tema. Existe o que a gente chama do iceberg de conteúdo da internet. Todo conteúdo que você vê no YouTube, ele é a terceira parte da camada desse iceberg, quase a pontinha do iceberg. A ponta do iceberg, a superfície, a parte mais superficial de informação na internet, você encontra no Instagram e no TikTok, é a pontinha. A segunda parte do iceberg, que é a base do iceberg, que ainda assim fica em cima da água, é o YouTube, os vídeos longos, esse vídeo que você está vendo agora. Existe uma camada muito prévia de onde você acha as informações para trazer o seu conteúdo profundo. Você não vê ninguém falando de conteúdo profundo aqui na internet. Você provavelmente é a primeira vez que você ouviu falar desse termo, ou talvez a segunda, porque você já ouviu o Jonas falando isso em algum momento, mas você vê que é raro. Não é todo youtuber que fala de criação de conteúdo, aqueles youtubers que falam como criar conteúdo para o YouTube, que você já ouviu falar disso. Isso aqui que você está vendo, você caiu num submundo da internet, que é o submundo mais inteligente. Só que existe todo um submundo abaixo desse YouTube, que é o Twitter ou Threads. Plataformas de escrita rápida, que tem muito foco na gringa de você antecipar tendências e pessoas que a gente chama dos hard users de internet. As pessoas que utilizam muito a internet. Ficam o dia inteiro acompanhando tendências obcecadas e postando essas tendências em tempo real. Porque é muito mais fácil você fazer um texto ali de 350 caracteres ou uma thread explicando sobre algum tema e você transforma, por muitas vezes, o que nós youtubers fazemos é transformar esse conteúdo que a gente pega aqui de newsletter, que a gente pega de Twitter, que a gente pega de Threads,
e transformar ele em um vídeo no YouTube. É um jeito de você idealizar um conteúdo mais profundo, pegando informações de lugares que ninguém nunca pegou. Quem é YouTube te ensina de YouTube, provavelmente está te falando o quê? Ah, pega um conteúdo de um outro youtuber da gringa e transforma e traduz ele para o Brasil e faça esse conteúdo. Legal, você vai ser mais um. Vai ter muitas pessoas que já vão fazer isso, tá? A grande camada da sociedade está fazendo isso. Se você for uma camada profunda, o nível de competitividade já está muito mais baixo. Agora tem a última camada. A última camada, ou a penúltima camada, é onde a gente está falando de um conteúdo talvez mais profundo ainda do que o Twitter e o Threads, que é newsletters, LinkedIn e o Reddit. Tipo, isso aqui é quase a base do conteúdo profundo, que é onde tá as pessoas consumindo um conteúdo escrito, mas um conteúdo escrito e longo. Então é aquele aprendizado mais profundo que um ser humano poderia ter, quase o mais profundo. Tem um que é mais profundo que eu vou te explicar daqui a pouco. Mas é aquele conteúdo já muito bem condensado, que ele já passa por um filtro inicial do que vai ser publicado, o que não vai, o que é interessante e o que não é. Eu gosto daqui porque você já entende mais ou menos o que funciona. Você ainda consegue pegar algum conteúdo que poderia ser viral. A última base do conteúdo mais profundo são livros e artigos acadêmicos. Só que tem muito livro, muito artigo acadêmico, e o processo de você escrever uma newsletter baseada em um livro ou no artigo acadêmico, você entender o que vai ser curado de informação desses livros, é a parte mais difícil. Então, para mim, quem escreve newsletter do zero são as pessoas com o conteúdo mais profundo possível. Eu estou me desafiando a chegar nesse nível. Mas hoje é muito mais fácil você que é youtuber pegar um conteúdo já da newsletter, porque esse cara já fez uma curadoria de conteúdo prévia, ele já sabe o que é interessante para a audiência e nós youtubers podemos pegar aquilo e criar o conteúdo baseado na newsletter. O cara da newsletter provavelmente é um cara que é um leitor ávido, consome muito livro, consome muito estudo acadêmico. Então essa pessoa já está pegando ali o do mais interessante e fazendo essa curadoria. Caso você seja aquela pessoa que é do conteúdo do mais profundo possível, você vai se debruçar em livros e artigos e trazer esse conteúdo para newsletter ou diretamente para o YouTube, onde você vai se destacar muito. Mas eu vou dar um destaque aqui, ao invés da newsletter apenas, para a gente falar do Reddit. Cara, os fóruns como o 4chan e Reddit, você acha muitas informações e muita tendência antes dela acontecer. Pessoas que são muito obcecadas, curtem participar de fóruns, eles normalmente estão debatendo esses temas antes de chegar no YouTube. Então, para isso, eu convido vocês a baixar plataformas como o Reddit, que é muito interessante também. Faço também um apelo aqui para o Substack, que é uma plataforma de newsletter agora, mas que está com um conteúdo bem profundo e eu estou produzindo lá no Substack. Eu vou deixar o Substack na descrição também. Tem tanto vídeos meus lá dentro, newsletters semanais, como também os notes que eu vou publicando durante a semana de um conteúdo mais denso. Então todo o meu desafio de produzir um conteúdo mais denso, hoje o meu sistema de criação de conteúdo está sendo: eu escrevo algum texto para o Substack, transformo esse texto em mini textos que eu vou postando como se fosse Twitter dentro do Substack também, e transformo aquela newsletter em um vídeo para o YouTube. É a roda do conteúdo infinito. E aí eu consigo reutilizar desse vídeo longo para vídeos curtos, etc. E criar basicamente de um único conteúdo inicialmente que eu fiz escrito, múltiplos outros conteúdos embaixo. O conteúdo profundo não é para todo mundo. Se você é uma pessoa que está no início da sua jornada, está com foco de documentar a sua jornada, de aprender, talvez ainda não seja para você. Talvez consumir conteúdos profundos seja o jeito que você vai aprender e se desenvolver. O conteúdo profundo eu deixaria mais para especialistas, pessoas que sabem muito bem o que estão falando ou através de escrita querem aprender. Só que o aspecto de gravar um vídeo em cima de um conteúdo profundo depende de uma improvisação, de você saber falar com a câmera sem ser aquele negócio muito teleprompter, muito bem roteirizado, ou que você tenha que fazer múltiplos cortes durante o seu vídeo. Conforme você consegue seguir uma linha de raciocínio mais longa, mais você sabe falar sobre um assunto. Como é um tema ainda muito novo para mim, você percebeu que nesse vídeo que eu fiz, ainda tem pequenos cortes em alguns momentos. Eu ainda não estou tão confortável para manter um vídeo de 30 minutos falando direto sobre esse tema, que é um tema novo. Sempre que eu tento antecipar uma tendência, falar de alguma coisa que é nova para mim, eu não consigo seguir uma linha de raciocínio. Agora, se eu faço um vídeo de YouTube, por exemplo, falando sobre criação de conteúdo no YouTube, cara, eu consigo ficar meia hora aqui falando sozinho. E também é uma dica: quando você transporta esse conteúdo denso para um vídeo, quanto mais tempo você consegue falar desse tema, ou quanto mais denso você for nesse tema, e mais tempo durar o seu vídeo,
mais você sabe sobre o tema. E quanto mais você se sentir confortável e menos cortes o seu vídeo tiver, mais mostra que você aprendeu sobre aquele tema que você está falando. Então eu convido você a não ficar apenas na escrita. Eu ainda acredito muito no poder do vídeo. Então a escrita é um bom ponto para você aprender, estruturar modelos de pensamento e ideias, mas ligar a câmera e transpor toda essa escrita para o seu vídeo e aprender a falar com uma câmera. Isso é uma habilidade que, para mim, o conteúdo escrito, ele é muito nichado ainda. Para você abrir e poder falar com uma audiência maior, conversar com mais pessoas, ter mais pontos de contatos com outras pessoas e poder vender para mais pessoas, a minha sugestão é nunca fique só na base da escrita. Para mim, o vídeo é indispensável nesse momento. Então, o jeito de você maximizar todo o seu potencial como criador de conteúdo é fazendo texto escrito profundo e texto em vídeo gravado, falado com a câmera. Assim, eu acho que você vai se tornar um dos melhores criadores se você manter constância e fazer isso por muito tempo. Mas tudo começa de um lugar. Você tem que começar de uma base, aprender, se você está no começo da sua jornada, uma habilidade por vez. Eu sugiro que você comece com a escrita. Talvez para você estruturar, começar a pesquisar outros temas, utilizar inteligências artificiais como o Perplexity, que busca muito bem informações, estudos acadêmicos, livros e resumir esses livros para você criar sua primeira newsletter. E a partir de lá você vai estruturando seu pensamento. E eu convido você, depois que você estruturar e começar a escrever bem, pegar essas newsletters e transformá-las em vídeos, ligar a câmera, tentar pegar o que você escreveu e saber se você sabe bem o suficiente para explicar aquela matéria. Quando você consegue pegar o que você escreveu e explicar para uma pessoa o que você escreveu e construir uma linha de raciocínio enquanto você fala, você se torna um especialista no assunto que você falou. Então, para mim, esse tem que ser o caminho de uma pessoa que quer ter sucesso na criação de conteúdos profundos. Convido você a seguir no Substack e eu já fiz um vídeo aqui explicando por que o Substack é a nova onda da criação de conteúdo. Então, se eu não te convenci nesse vídeo do Substack ainda, se você está desacreditado e não sabe que eles receberam um aporte de $100 mil, 100 milhões de dólares para queimar no Substack e crescer a plataforma, porque eles acham que eles são a nova próxima onda da rede social. Eu explico tudo nesse vídeo e quem sabe eu te convença a começar nessa nova plataforma. Tamo junto, um forte abraço e até mais.